Abel Braga e Maurício Barbieri já começam a trabalhar forte, buscando contato com os jogadores que já estão aprovados, para que o Vasco possa ter um elenco reforçado. Você vai ter aqui no News tudo aquilo que o Vasco está fazendo, que começou já fazendo hoje, já com um novo treinador anunciado, para ter novidades em breve. Um jogador não vem mais, já acertou com outra equipe do Brasil. Mas há novidades, coisas novas estão acontecendo. Renovações de contrato, saídas, você vai ter todas essas informações num AVNews recheado como sempre. Tem até gente que pode estar sendo contratada para uma nova comissão técnica. Esses e outros detalhes você vai ter já já. Depois dela, toca a guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o meu, é o seu, é o nosso AVNews entrando no ar nessa quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Curta esse vídeo, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Seja membro do canal Atenção Vascaínos para você participar das nossas lives no Arquibancada do AV, sendo do grupo de Telegram e também no grupo de WhatsApp. Vale muito a pena porque você participa de pré e pós-jogo, participa das lives no canal aqui na segunda-feira ou então no AVNews, vale bastante. Seja membro, participe também dos grandes eventos como foi o churrasco do último sábado. Venha pra cá, junte-se à família Atenção Vascaínos. Quero dar 2 recados na abertura desse AVNews. Primeiro da 1xBet. A 1xBet que volta a ser parceira do canal Atenção Vascaínos. A 1xBet, que é uma empresa ligada a grandes clubes da Europa, como Chelsea, como Liverpool, como Lyon, como Barcelona. E você faz a sua aposta. No primeiro comentário tem um link e você vai ter o uso da palavra Vascaínos para dobrar essa primeira aposta. A 1xBet paga bem, paga rápido, você colocando um dinheiro, colocou Vascaínos, vai dobrar e aí você faz a sua aposta, vale muito a pena. E olha, a 1xBet é uma empresa séria. O que você ganhar, ela paga imediatamente após. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E quero dar o recado da Mais Ágil. Tô dando dinheiro para vocês hoje, hein? Tô parecendo o Silvio Santos. Mais Ágil, que dá a oportunidade de antecipar aquele dinheiro do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Sim, o FGTS. Faz uma pesquisa. Se você tiver um dinheiro lá, entre em contato com o telefone que está aqui embaixo. O pessoal da Mais Ágil tem expertise para, em menos de 24 horas, antecipar o recebimento dessa grana. E aí, no final do ano, que maravilha. Para dar de entrada numa viagem, até pagar uma viagem, você comprar um presente para sua mulher, para o seu marido, ou pode comprar um presente para você. Pagar aquela conta vale muito a pena. A Mais Ágil tem expertise nisso. Os caras são bons, hein? Rapaziada, é fera demais. Olha, o primeiro dia de Abel Braga e Maurício Barbieri como efetivos no Vasco. Abel como diretor técnico e Maurício Barbieri como treinador do Vasco. Segunda-feira, eles estarão em loco no CT Moacir Barbosa, mas já estão trabalhando muito. Mas antes da gente trazer as notícias nesse primeiro bloco, eu trouxe hoje comigo uma ideia de fazer uma apuração de como que se chegou ao nome do Maurício Barbieri como treinador. Pois bem, consegui apurar algumas informações, porque Maurício Barbieri não era o primeiro da lista. Ele estava numa lista de treinadores. Vojvoda, Barbieri, Antônio Oliveira, Odair Hellmann, Eduardo Cudê e André Jardine. Eram esses os treinadores que o Vasco vinha procurando, correndo atrás. Paulo Brax teve oferecimento de Carlos Queiroz, que chegou a dizer: deixa passar o último jogo do Irã para a gente conversar. Teve reunião com André Vilas-Boas, técnico português famosíssimo, que está na dúvida se vai continuar como treinador ou se vira gestor. Enfim, teve oferecimentos de treinadores até bem grandes, mas preferiu ir nesses treinadores. E pediu para que a 777 fizesse através do seu centro de informações, que é muito sofisticado, com os principais softwares que analisam desde jogadores até técnicos, sim, performance, números, maneira de jogo, comportamento das equipes como jogam as equipes desses treinadores, e se chegou a um relatório final. E de todos esses treinadores que foram estudados minuciosamente,
Maurício Barbieri foi o primeiro em todos os quesitos. Tudo verde para o Barbieri. O que ficou em último foi Antônio Oliveira, o português, que era até um dos cotados. Paulo Brax chegou a conversar com Antônio Oliveira, receber essa informação e ficou muito bem impressionado com o português. Mas respeitou-se a opinião, a pesquisa e a análise também do grupo. Por isso, Maurício Barbieri foi o escolhido. Bom, planejamento a todo vapor. Os dois já saíram à caça, conversando com atletas, ligando para agentes, interferindo diretamente mesmo nas negociações. Contratos assinados, agora é hora de trabalhar oficialmente. Ambos estarão se apresentando na segunda-feira, não há nenhuma informação sobre entrevista coletiva. Provavelmente segunda-feira os dois serão apresentados à imprensa, tanto Abel como Maurício Barbieri, sendo que o Barbieri muito mais apresentado, o Abel muita gente já conhece. E eu fiz questão de procurar o próprio Maurício Barbieri, como ontem disse no News, sobre a questão do seu preparador físico, e ele me deu a impressão do que vai acontecer com o Gustavo, que vai ser aquela interface da preparação física do Vasco com ele, porque ele tem um método específico de treinamento físico. E perguntei ao Maurício Barbieri sobre a questão do Bahia, que é uma informação que eu tenho e está confirmada. E ele me respondeu categoricamente: Flávio, não quero comentar sobre isso. Minha cabeça, meu corpo e minha alma estão só no Vasco da Gama a partir de agora. Bom, diante dessa afirmação, o treinador do Vasco está realmente de cabeça, corpo e alma no clube. Definição para apresentação na segunda-feira de elenco, dispensas, chegadas, empréstimos, mais a questão das contratações como prioridade. No segundo bloco, a gente vai falar muito sobre jogadores que estão saindo, jogadores que estão renovando, que já eram do grupo desse ano de 2022, as movimentações de jogadores que podem chegar e podem ser emprestados, a gente vai falar no segundo bloco. Mas agora, a gente vai falar no primeiro bloco sobre contratações. Algumas situações precisam ser definidas imediatamente, e uma já está praticamente definida. Wellington Rato. O jogador tem proposta do Fortaleza e do São Paulo Futebol Clube. Maurício Barbieri foi treinador do Wellington Rato. Eu não tive essa informação confirmada, mas não seria surpresa se Barbieri tivesse ligado, inclusive para o Wellington Rato, porque foi jogador dele no RB Brasil e também no Audax, no início de carreira. Olha, Adson, presidente do Atlético Goianiense, falou à Rádio Bandeirantes de Goiânia sobre dois jogadores até. Um que também foi oferecido ao Vasco, o lateral direito Dudu, que é do mesmo empresário de Pedro Raul, Márcio Bittencourt, e do próprio Wellington Rato. Ele deixou bem claro que os dois não vão ficar. Os dois não vão ficar. Vamos ouvir então o presidente do Atlético Goianiense falando das situações de Wellington Rato e de Dudu. Olha, cara, assim, eu não posso garantir, né? Porque é uma conversa, assim, longa, né? A todo momento entra pessoas diferentes, e a gente tem uma proposta considerada boa do Fortaleza. O São Paulo começou com a proposta baixa, hoje já melhorou bastante, a negociação está em curso. O jogador, hoje os empresários, os dirigentes de clube ligam primeiro para o empresário, põe o treinador para falar, então é muita coisa envolvida. E eu preciso proteger o Atlético, né, dentro daquela margem de $1 milhão, que era a proposta que a gente deixou numa cláusula para transferência para fora, que foi combinado na renovação. Eu não posso deixar o atleta perder nenhum recurso em relação a isso. Aí o cara às vezes vem com o discurso: você pagou R$10 mil. Bicho, quando a gente pega um jogador para a base, o maior pensamento possível, o maior objetivo possível é que ele dê retorno financeiro para o clube. Essas conversas comigo não funcionam. Eu já tive alguns desgastes, né? Porque marca de time nenhum vai pagar minhas contas aqui no fim do mês. Então eu preciso, às vezes, até desgastar com algumas pessoas, mas sempre respeitando o cargo que eu tenho dentro do Atlético, protegendo o clube a todo momento. Essa questão do treinador que procura jogador antes, uma reclamação feita agora pelo presidente do Atlético Goianiense, é considerado uma sujeira? Será que não é correto? A gente sente nas palavras do presidente do Atlético Goianiense que é uma maneira
que parece que tem incomodado. Ou não? É sujeira isso ou não é? O treinador, o dirigente do outro clube ir no jogador, ir no empresário do atleta, porque o Wellington Rato está se prendendo muito porque o empresário está segurando. A gente acabou de ouvir isso. Vamos ouvir então o presidente Adson Gomes falando sobre essa operação de sondagem do atleta direto sem antes procurar o clube. Não, melhorou muito o futebol antigamente, poderia até ter essas coisas. Hoje você tem um limite de negociação, o jogador é bem claro no que ele quer, né? E cada um usa suas armas, mas eu não vejo nenhuma sujeira nisso. Às vezes, eu ponho também meu treinador, eu não vou ser hipócrita aqui, talvez o cara tenha um relacionamento, como foi o caso do Jorginho aqui, tinha um relacionamento com o jogador, liga pro jogador, não tem problema nenhum, né? O problema que eu acho que precisa melhorar, como já melhorou demais, é, às vezes, o clube diretamente procurar pro clube, como o Fortaleza fez, o presidente ligou para mim. Lógico, depois o Casares falou comigo várias vezes, mas hoje há um equívoco que muitas vezes quem desembaraça o negócio são os empresários, né? E acho que isso precisa melhorar, mas não tem nada de sujeira, de prostíbulo. Hoje melhorou muito. Hoje as coisas são sérias, são encaradas de frente a frente. Se há desgaste, são porque às vezes um lado não cede, né? E apenas isso. Não tem nada assim que desabona. É evidente que algumas pessoas ainda precisam melhorar, né, nas suas condutas, né? Mas nada assim que seja tão pesado, porque hoje se o cara queimar aqui, hoje se ele fechar uma porta aqui, amanhã ele vai ter dificuldade para trabalhar no mercado. Só que durante o dia aconteceu essa reunião que o presidente do Atlético Goianiense disse que teve, mas também uma reunião do empresário do jogador com o atleta, e você está vendo a foto aí num restaurante aqui do Rio de Janeiro. E eu obtive a informação agora, no final do dia, exatamente no início da noite, de que o Wellington Rato não vem mais para o Vasco da Gama. Não houve como esperar mais o Vasco. O Vasco não fez a proposta, achando que de alguma maneira estava havendo muito leilão. E o Vasco não vai ter o Wellington Rato. O que deve acontecer é que o jogador ou vai para o São Paulo ou vai para o Fortaleza. A melhor proposta foi do Fortaleza. O presidente Marcelo Paes fez a proposta a ele. No caso do São Paulo, o São Paulo, como disse o presidente Adson, fez uma proposta, melhorou, mas a definição é por parte do jogador. Mas eu obtive a informação, através do empresário do jogador, Renan Coelho, que o Vasco não é o clube para onde vai o Wellington Rato. Sobre Pedro Raul, não houve nenhuma resposta ainda dos japoneses, mas hoje uma luz. A informação que me foi passada pelo staff do jogador. Não foi o empresário, Márcio Bittencourt. Há uma grande chance de que no início da semana que vem a situação seja resolvida, que os japoneses que já têm a proposta do Vasco possam dar o sinal verde. O Vasco quer o atleta, é o centroavante que o Vasco quer, é comprar o gol que o Vasco não teve muito esse ano. Teve que se contentar com o Raniel e com o Getúlio. Agora quer o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. A tendência realmente é que os japoneses deem o de acordo da proposta do Vasco, que já está há 20 dias com os japoneses, e que Pedro Raul possa estar se apresentando ao Vasco. Não estará na segunda-feira, não há tempo, não há trâmite para isso, mas durante a pré-temporada o Pedro Raul deve ser anunciado como jogador do Vasco. Sobre Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, olha, não houve nenhum contato do Vasco, absolutamente nenhum contato com o Atlético do Paraná. Porém, há uma grande dúvida se realmente fazer negócio com o Atlético do Paraná vale muito a pena. Porque Atlético Mineiro quer o Pedro Henrique, o Corinthians quer o jogador de volta, o Internacional o quer, o Botafogo também quer o zagueiro, que fez um bom ano, apesar do lance de expulsão na final da Libertadores, mas fez um ótimo ano pelo Atlético do Paraná. O jogador ficou meio queimado nesse final de temporada. O presidente Mário Celso Petralho procurou e disse: "Você quer ficar aqui?" Ele disse: "Quero, presidente." "Então você vai ficar. Essa situação aí vai passar, fica tranquilo. Já estão esquecendo e vão deixar você jogar tranquilamente." Petralha não quer nem ouvir. Faz propostas muito altas. O que pode acontecer é, de repente, o Pedro Henrique não começar bem o ano, a torcida voltar a pegar no pé. E aí, dentro daquilo que falou o Paulo Brax ontem, até abril
De repente as coisas vão mudar. Da mesma forma o Davi Terãs. O Atlético do Paraná é um clube muito, mas muito difícil. Um jogador que o Vasco está insistindo é o Kelvin, lateral direito, que é um caminho para o Vasco conseguir, porque é da Bertolucci Sport. Apesar de ser um jogador muito jovem, o Atlético do Paraná poderia até fazer negócio, mas é difícil fazer coisa com o Mário Celso Petralha. Sobre Patrick de Luca, informação que nós trouxemos ontem em absoluta primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos. O Internacional realmente queria muito o jogador, mas o Patrick de Luca quer mesmo é o Vasco da Gama. A verdade é que desde que Paulo Brax era diretor do Internacional, já estava atrás desse atleta. Ele vai ficar livre, vem como ativo do Vasco, o Vasco não gasta um níquel e esse jogador só não se sabe se ele virá agora, porque tem contrato até o final do ano, tem que expirar o contrato, assinar um novo contrato para a partir de janeiro. Ele deve se apresentar realmente somente em janeiro, mas ser anunciado em breve. Mas tem uma informação nova, uma informação importante que também é exclusiva do canal Atenção Vascaínos. É bom a gente ter muito contato, né? É bom a gente poder ter migrado aí por várias situações envolvendo América do Sul, em contatos com companheiros de imprensa de outros países, porque eu tive uma informação hoje de um companheiro que está na Argentina, companheiro jornalista que a gente já tem um contato já há muito tempo, Alejandro Benvenu, que é jornalista e que está em Córdoba, na Argentina. Alejandro hoje me procurou querendo saber de uma situação de um atleta que poderia estar sendo especulado no Brasil. É um atacante colombiano que joga no Tajeres de Córdoba, que eu me lembrei que ontem o nosso querido Josa Novales mencionou o nome desse jogador. E o Jean Faísca ratificou e perguntou. Eu vi o vídeo desse jogador, eu queria entender se é isso mesmo. E os dois conversaram e hoje eu me lembrei disso e falei, que coincidência. Trata-se de Diego Valois, atacante de 26 anos de idade, 1,82 m, colombiano, ponta direita, base do La Equidad, clube colombiano, e que está no Tajeres já há algum tempo. Jogador que fez esse ano 23 jogos, 7 gols e 1 assistência, jogou 5 partidas pela Libertadores da América e é um jogador considerado hoje um dos melhores atacantes do futebol na Argentina. Eu entrei em contato com esse senhor aí, Andrés Fessi, que é o presidente do Tajeres de Córdoba, e ele me confirmou. 2 clubes do Brasil têm interesse no jogador e também há uma proposta da Alemanha. Um dos clubes é o Vasco da Gama. O Vasco tem interesse e já fez proposta ao Tajeres por esse jogador. E aí eu fui buscar mais informações, porque o presidente disse que o preço do jogador seria em torno de 9 milhões de dólares por 70%. Mas não é isso. Ele está valorizando porque o jogador, inclusive, não quer ficar mais na Argentina. Quer dar outros saltos. Quer sair do Tajeres, que é um clube de segundo escalão na Argentina, não é um clube de primeiro escalão. Mas há uma possibilidade grande de que realmente ele seja negociado. No entanto, me disse Andrés Fassi de que a Alemanha vem com muita força, já fez uma proposta muito forte, mas colocou claramente, não tem nada fechado, as negociações estão em curso. Óbvio, não tive como confirmar com o diretor executivo Paulo Brax, mas confio muito na informação dada pelo presidente do Tajeres, que me confirmou exatamente isso. O Vasco já fez uma proposta por Diego Valois, atacante de 26 anos, ponta direita do Tajeres de Córdoba, um dos melhores atacantes do futebol na Argentina, esse colombiano. Prometo a vocês correr atrás, mas que o Vasco tá na briga, tá na briga. Já já, a gente vem no segundo bloco também quente para falar de renovações, de dispensas, de jogadores que podem sair do Vasco, a situação de Yuri Lara e a situação envolvendo também outros jogadores na sequência desse news. A gente volta já já. Para você que ainda não sabe a localização da Gigante da Colina Suma Uma Parque Shop, eu vou te ensinar. Você pode ter acesso tanto pela nova entrada lateral na Avenida Bispo Pedro Massa, ou pela entrada principal, na Avenida Noel Núteis. Seguindo em frente, vire à esquerda, vire à direita, seguindo o corredorzão e vire à esquerda novamente. Siga até o final do corredor,
Pronto, você encontrou a loja mais linda do Suma Uma Parque Shopping. Olá, Flávio Dias, tudo bem? Eu me chamo Ítalo Souza, sou vendedor da loja Gigante da Colina Manaus. E essa loja aqui é mais completa de artigos de produtos oficiais do Vasco da Gama, localizado aqui no Shopping Suma Uma. Eu vou estar apresentando um pouco para você e para todos os seus telespectadores do canal Atenção Vascaínos, que eu também sou muito fã, as camisas do Vasco do ano 2022 de jogo. A número 1, que é essa preta aqui, mas também temos a camisa número 2 do Vasco, que é essa branca. As duas estão no valor de R$ 289,90. Você quer torcedor do Vasco, vem aqui no final do Olhos Gigante da Colina e você com certeza vai encontrar aquela camisa do Vasco que você tanto sonha. Também tem a camisa número 3 do Vasco, essa que é a camisa mais vendida aqui da loja. Então, você quer essa camisa, venha pra cá, corra, que ainda dá tempo de você adquirir a sua camisa. É isso aí, Flávio Dias, nós temos muitas variedades sim de camisas oficiais do Vasco da Gama pra mulherada. Olha aqui, ó, camisa Jogo 3 preta, nós temos na Fofinho também, off-white, manga longa e manga curta, temos regatas, nós temos de tudo aqui pra mulherada vascaína. Então é isso, vocês são todos bem-vindos aqui na loja Gigante da Colina Manaus. Nós temos a maior variedade de opções para vocês que querem presentear os seus amigos. Nesse final de ano, aqui é o lugar certo, loja Gigante da Colina, Suma Uma Parque Shopping. Eu vou estar esperando vocês com o maior prazer, será uma honra esperar vocês aqui na loja e poder falar um pouco do nosso Vasco e apresentar um pouco mais do nosso produto. E toda a nossa equipe de vendedores aqui na loja Gigante da Colina, Suma Uma. Venham todos! E na abertura desse segundo bloco, eu quero dar o recado da Tribo dos Descontos para você. Olha, é muito fácil, você não paga absolutamente nada. Você vai estar junto de uma comunidade de apaixonados por descontos. Você vai ter um link aqui embaixo, você vai entrar e apenas vai escolher um grupo para se incluir. Você vai ter acesso a grandes promoções das maiores lojas do Brasil. Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza e muito mais. Todos os tipos de produtos. Já já vou passar no meu grupo aqui para você sentir o que é. Televisão, tênis, eletroeletrônico, você tem cerveja, tem de tudo, absolutamente tudo. Vestuário, roupa, calça, enfim, qualquer coisa, sempre nos melhores preços e as melhores condições de pagamento. Com preços melhores, porque sempre comprando pela internet você tem valores melhores do que nas próprias lojas físicas. Entre no grupo e comece a economizar nas suas compras, até porque vem aí o Natal e olha, é uma época boa. Tô entrando aqui, ó, tô mostrando, ó, Tribo dos Descontos, o grupo número 10. Vamos lá. Americanas, perfume Love Story feminino, R$ 299,59 à vista. Olha só que maravilha, hein? Você tem uma bola Nike Inglaterra, R$ 79,99 à vista no Pix. Uma outra novidade boa aqui da Tribo dos Descontos, desodorante masculino Carolina Herrera, 212 Men, olha só que maravilha, 159,12 à vista no cartão de crédito ou no boleto. Deixa eu dar uma variada aqui, pra você ver que tem de tudo, tem absolutamente de tudo. Olha aqui, kit presente Malbec, o Boticário, quem vai gostar disso aqui é o Luiz Amadeu, R$ 125,91 em 10 vezes no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Meia Cano Invisível Olímpicos, feminina preto, R$ 12,99 à vista. É muita variedade de produto e você não pode perder a Tribo dos Descontos. Olha, dentro das definições de elenco, nós falamos no primeiro bloco de jogadores que estão sendo negociados, que podem vir, que o Vasco está demonstrando interesse, e é claro, as negociações estão em andamento. Há também a necessidade, até porque tem a apresentação na segunda-feira, de definir o elenco, aqueles que já estão. Bom, a gente vai trazer 3 informações, inclusive adiantamos hoje num vídeo à tarde lá no canal AV+. O lateral esquerdo Edmar, falei hoje com o empresário do jogador Fábio Melo e ele me confirmou. Edmar, renovado. A renovação é automática, a gente quer fazer a renovação. Como disse ontem o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, não há como. Foi feito esse contrato, o jogador tem esse direito e a renovação será automática. Se ele vai ser aproveitado, se Maurício Barbieri o quer, Maurício Barbieri teve o jogador como, inclusive, artífice nas partidas de Sul-Americana, jogou inclusive a final da Sul-Americana, que o Bragantino perdeu, mas de qualquer forma, no ano seguinte, esse ano, por exemplo, ele não o quis. Será que vai permanecer? Mas ele vai ter contrato, pode ser emprestado, mas o Edmar está renovado com o Vasco da Gama. E a notícia
Notícia que nós trouxemos ontem, eu disse a vocês que eu estava com a pulga atrás da orelha, está confirmada. Yuri Lara tem uma proposta do futebol japonês. Só não se sabe ainda qual clube. Um dos dois clubes, um deles que subiu para a primeira divisão. O Albirex Niigata e o Yokohama FC. Um dos dois deve ser o destino do Yuri Lara, que está muito ressentido, está com dor no coração porque ele queria ficar no Vasco. Ele levou a proposta ao diretor executivo Paulo Brax, que já sabe, e o Vasco, a princípio, não vai se opor, até porque a renovação é automática. Se o jogador disser, olha, eu não quero renovar, ele está livre para negociar. E provavelmente o Yuri Lara deve ir para o Japão. Ainda não está definido, assinado. É bom a gente lembrar isso no futebol. Tem que assinar para definir. Tem uma proposta, a proposta já foi apresentada ao Vasco, agora é entre Yuri Lara e os japoneses. Ou até a própria vontade do jogador. De repente ele não quer ir mais para o Japão, mas é uma oportunidade, vai ganhar bem, vai ganhar um salário grande e provavelmente não vai abrir mão disso. Sobre Thiago Rodrigues, uma situação realmente estranha, mas a princípio tá difícil, hein? Thiago Rodrigues pediu um aumento salarial para permanecer no Vasco, para renovar o compromisso com o Vasco, e o Vasco não quer dar. O Vasco não quer fazer um reajuste no salário de Thiago Rodrigues, que já ganha bem, mas ele queria um aumento e um aumento substancial. Portanto, a situação do goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues, é muito difícil e ele provavelmente não vai emplacar o ano de 2023 na Colina. Sobre Nenê, não tive até o momento em que gravava esse vídeo nenhuma informação, mas posso dar a vocês a notícia de que hoje aconteceu o papo entre Paulo Brax e o camisa 10 da temporada 2022, Nenê. Falei com o empresário do jogador, Gilvan Costa, que está na Itália, ele me confirmou isso, mas não sabemos. A situação do Nenê é exatamente aquela. Ou ele aceita jogar até o final do Carioca e se aposenta, ou então o Vasco não vai aceitar a proposição inicial dele de 1 ano de contrato. Se ele não aceitar até o final do Carioca, aí Nenê não vai ficar no Vasco. Assim que a gente tiver alguma informação que eu puder apurar, a gente vai trazer essa informação para você. Sobre Juninho, informação que nós demos em absoluta primeira mão na segunda-feira no Bom Dia Gigante com o companheiro Emerson Rocha, está confirmado, notícia do AV. O jogador está indo para os Estados Unidos, vai para o Orlando City, para o time B. Muito mais numa parceria que o Vasco está fazendo com o clube norte-americano, de lá está vindo inclusive Júnior Urso. E o Juninho, a princípio, vai se apresentar segunda-feira normalmente. O empresário do jogador Trota nos deu a informação hoje de que haviam outras propostas da Arábia até de Portugal, mas pelo projeto esportivo, foi a expressão usada, projeto esportivo motivou que eles pudessem, a princípio, aceitar a proposta de ida para os Estados Unidos. Como disse o próprio empresário, e eu disse agora há pouco, assina primeiro para ser oficial, mas a tendência é que Juninho realmente vá para os Estados Unidos. Falei também com o empresário Regis Marques, do meio-campo Matias Galarço. O Curitiba não renovou o contrato, não quis permanecer, na verdade, não fez a opção de compra e Galarça vai voltar ao Vasco na segunda-feira. Mas já tenho a informação de que o Vasco vai buscar algo para Matias Galarça, para quem sabe até ser incluído numa negociação que possa envolver um jogador estrangeiro até, porque Galarça ocupa uma vaga de estrangeiro e é muito difícil que ele faça parte do elenco principal do Vasco. É um jogador que começou bem, acabou que não seguiu, foi para o Curitiba, também não esteve bem, e Matias Galarça se apresenta, a não ser que mostre muito, mas a tendência é que o Vasco faça negócio com ele. Outra situação extremamente difícil, Alex Teixeira. Alex Teixeira recebeu uma proposta do Vasco, venceu o contrato no dia 30 de novembro, ele não respondeu ainda. Ele está há exatos 8 dias sem dar nenhum retorno. Vai fazer amanhã 8 dias. Mas o Vasco deixa ele a cavaleiro para tomar a decisão que tiver. No entanto, a informação que nós demos aqui está mais do que confirmada. O problema é a questão da família. A esposa do jogador, assustada com a violência no Rio de Janeiro, não está muito feliz de estar aqui, então a tendência é que o Alex Teixeira, a princípio, não renove. Estou dizendo a princípio, o Vasco conta muito com ele,
há uma ideia de tê-lo numa boa pré-temporada, num bom treinamento, que ele possa render muito em 2023, mas vai se deixar muito à vontade. Mas hoje, pela demora, a não ser que tenha acontecido alguma coisa agora à noite, e a gente vai apurar e trazer para vocês, o Alex Teixeira não deve ficar na colina. Um outro jogador que eu tive uma informação hoje que pode ser incluído também numa futura negociação até por troca ou como metade de compensação financeira para um jogador estrangeiro é Carlito Palácios. O jogador vai voltar, o Vasco ainda tem 4 anos de contrato com ele, vai fazer aí 4 anos e meio de contrato ainda, ele chegou em meados de 2022 para o Clube Cruz Maltino, vai cumprir esses 4 anos e meio, mas se tiver uma oportunidade, algum jogador na América do Sul, por exemplo, que o Vasco tem interesse, se esse clube quiser o Carlito Palácios, não estranhe se o Vasco fizer essa negociação. Carlito Palácios, a princípio, é um jogador que, é claro, interessa, é jovem, também se acredita muito no potencial, mas ocupa uma vaga de estrangeiro. Como tem tanto estrangeiro mapeado, talvez o Vasco vá preferir os que são muito mais assertivos em tantas análises de scout, com o Bombstats, com o iScout, todos esses softwares que dão muitas opções de jogadores. Então vamos esperar o que pode acontecer. Mas o Carlito Palácios se apresenta tranquilamente segunda-feira, ainda não se sabe a situação dele no Chile, aquela situação do problema com a ex-mulher, mas se tiver uma opção de troca ou de repente incluir com mais uma compensação financeira, o Vasco vai fazê-lo. No próximo bloco, nós vamos trazer uma informação importante sobre uma possibilidade de um novo membro na comissão técnica, que pode chegar na semana que vem. Situação também da reunião na federação sobre o contrato de televisão, polêmico contrato de televisão, tem copinha, tem a situação de Lucas Figueiredo, será que vão dar aumento ao Figueiredo? E uma funcionária do Vasco, controversa, que foi demitida hoje. A gente volta já já. Agora você vai ter o recado da Soccer and Wine. Presta atenção no recado que eu tenho que dar para você. Você gosta de vinho? Gosta de beber aquele vinho maravilhoso? Pois bem, nós temos agora uma parceria com a Soccer and Wine. É uma parceria com a vinícola Laureano Gomes. A Soccer and Wine é uma importadora focada no mundo dos vinhos de boutique, que são vinhos de enólogos mais seletos, como a vinícola Laureano Gomes, que é uma marca exclusiva da importadora. Eles fazem lá o melhor Malbec do mundo. Você vai ter uma surpresa já já também em relação aos clubes de futebol e também a Laureano Gomes. www.soccerandwine.com ou então @bodega Laureano Gomes com Z no final. Conheça e peça o seu vinho, o melhor e mais premiado das Américas e o Malbec do mundo. Exclusiva do canal Atenção Vascaínos. E no final do ano, 2 roteiros para você. Você pode ir a Mendoza fazer a degustação de maravilhosos vinhos da Laureano Gomes com o apoio da Soccer and Wine. E na abertura desse terceiro bloco, quero dar 2 recados. Primeiro do Renda Extra. O Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar um din-din, ganhar uma grana. Olha só, hein? Final do ano chegando, é bom ganhar um dinheiro extra, não é? Até R$4.000 você tem aqui na descrição desse vídeo. Tem um link que faz você comprar o curso Lucrando em Home Office por R$47. Tranquilaço, sem problema. Você tem uma equipe de suporte, dá toda a atenção para você. E aí você aprendendo, você trabalha no conforto da sua casa. Só ter uma boa internet. Se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar com o Lucrando em Home Office, o Renda Extra, aqui no canal Atenção Vascaínos. E o outro recado, tá chegando férias aí. Muita oportunidade de você conhecer uma cidade muito bacana, linda, a cidade de Mendoza, a segunda cidade mais visitada por turistas na Argentina. Buenos Aires e Mendoza estão nesse roteiro. Você vai a Mendoza com Dicas de Mendoza para fazer o enoturismo, conhecer as principais vinícolas, o turismo de vinhos. Além disso, também tem uma natureza prodigiosa. Você pode ter grandes passeios, passeio de balão sobre as vinícolas, churrasco seguido de uma cavalgada, pode também ficar um dia num spa e fazer nas vinícolas a harmonização, almoço ou janta com vinho especial. Procure @Dicas de Mendoza no Instagram, fale com a Helena, fale com o grande Adriano
e você pode procurar também pelo site www.dicasdemendoça.com.br. Os preços convidativos, está valendo a pena, eles cuidam absolutamente de tudo para você. E não se esqueçam, você membro do canal Atenção Vascaínos estará concorrendo no final do ano a 2 pacotes, menos a parte aérea, 2 pacotes para você ir a Mendoza. Maravilha, hein? Que passeião que você vai ter. Dicas de Mendoza, também parceiro do canal Atenção Vascaínos. Bom, para encerrar o News, eu vou trazer algumas informações muito importantes. A primeira, o Vasco pode ter, sim, um novo membro na sua comissão técnica. Eu conversei hoje com o Léo Matos, lateral direito, que está há 2 anos no Vasco da Gama. E Léo Matos me confirmou, na verdade ele está há 3 anos, né? Renovou por mais uma temporada e acabou conseguindo subir com o Vasco. Mas Léo Matos não tem recebido grandes propostas, nada que faça continuar a carreira. Tem tudo enraizado aqui no Rio de Janeiro, tudo pronto. As crianças, os filhos estudam aqui no Rio de Janeiro, ele tem a família também por aqui e dificilmente vai seguir jogando futebol. Está na hora, segundo ele. Mas ele não tomou essa decisão ainda porque ele quer conversar com o Paulo Brax, que ontem, inclusive, o diretor executivo disse na entrevista coletiva que conversou com o Léo Matos, fez o convite. E ele deve aceitar esse convite. Só quer entender o que o Paulo Brax tem a propor a ele. Provavelmente um cargo ali na comissão técnica, estando junto também com os jogadores. É um cara de ótimo trânsito, boa relação, mas o Léo Matos não quer falar absolutamente nada, até pedi a ele uma entrevista hoje. Ele falou, não, deixa eu sentar, resolver, e aí quando a coisa tiver ok, eu sou meio low profile, eu não gosto muito de aparecer, a coisa estando resolvida, eu falo com vocês. Mas Léo Matos deve aceitar o convite do Vasco e fazer parte ali da área da comissão técnica, algum cargo no futebol. Bom, a nota da Federação Carioca de Futebol expedida no início da noite deixou claro que a conversa hoje dos representantes dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro em relação ao contrato da televisão evoluiu. Foi a palavra usada, evolução. O Vasco esteve representado por Gisele Cabreira, que é a pessoa responsável pela área jurídica, e o Lúcio Barbosa, que é da área de finanças, é quem cuida das finanças da Vasco SAF. Os dois estiveram representando o Vasco da Gama. Tivemos informações, inclusive através do companheiro Vitor Lessa, de que o papo não foi tão amistoso assim. O Flamengo até ameaçou sair da reunião, porque o Vasco deixou bastante claro, através da doutora Gisele, que não iria começar a discussão se não tivesse uma equiparação nas cotas de televisão. Mas olha, esse contrato aí é um contrato muito confuso, porque foi uma parte assinada lá em 2020, agora já é um outro contrato, já termina. Eu fui ouvir a pessoa responsável, à época, pelo contrato, quando houve o início dessa quebra de monopólio da TV Globo, com um novo contrato que acabou sendo muito ruim para todo mundo. Os clubes pequenos não receberam, o Vasco também teve prejuízo, só o Flamengo se deu bem com a questão do streaming. Era um início de trabalho assim, mas como é que essa coisa se resolvia? Será que eram essas confusões mesmo? Será que hoje o Flamengo está muito no salto em relação a isso? Eu fui ouvir o Vitor Roma, ex-vice-presidente de marketing, e que foi quem negociou diretamente a questão do contrato de televisão na primeira vez, era quem representava o Vasco nas reuniões. E o Vitor Roma nos traz esse depoimento, lembrando aquilo que aconteceu. Agora, ele não sabe o que acontece, mas me parece que o desacordo acontece mais agora do que antes. Não é isso, Vitor? Olá, Flávio, bom dia, tudo bem? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite para estar com vocês, é um prazer, sempre um prazer. Cara, eu posso falar sobre o meu período e eu acho que vale uma contextualização. Quando a gente assume, o Vasco tinha assinado um contrato com a FERJ e esse contrato, ele dava a comercialização do Campeonato Carioca, do novo Campeonato Carioca, à empresa do Marcelo Campos Pinto. Marcelo Campos Pinto foi diretor de esportes da Globo durante muitos anos. Era um cara, inclusive, que eu conhecia da minha época de Globo. E ele assume essa comercialização do zero. Né? Ele tenta trazer, junto com a Pluri lá do Fernando Ferreira, uma visão de produto digital para o Campeonato Carioca. A gente, então, tem que lançar em um mês o streaming do Vasco. Foi aquela correria para lançar o Vasco TV. A gente contrata a Vanessa Rich e tal, não sei o que lá, para jogar, para botar tudo no ar para jogar o estadual. Naquele momento, o Marcelo Campos Pinto, ele cria uma mesa, né, que era formada pelos 4 grandes do Rio. Eu fui nomeado pelo presidente Jorge para participar.
Fui eu, o Ronaldo, vice-presidente de comunicação do Fluminense, o Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing do Flamengo, e o Lenin, que era diretor de marketing do Botafogo. Depois o Lenin sai e é substituído pelo Jorge Braga, que era o CEO. Essa mesa discutia as coisas antes e levava... e chegava na festa já com tudo decidido. Então, por exemplo, durante os 2 anos em que estivemos lá, todo o valor oriundo da TV aberta, não só da TV aberta, mas das cotas de patrocínio, eram divididos por 4 entre os 4 grandes igualmente. O único valor que era separado era o valor do pay-per-view, ou seja, quem vendia mais ganhava mais. Então ali o Flamengo ganhou mais porque vendeu mais. Pra você ter uma ideia, o Flamengo vendeu cerca de 60% dos pacotes de pay-per-view dos 2 cariocas, dos últimos cariocas. Então ele levava a maior parte do dinheiro do pay-per-view. Mas, tanto a TV aberta, que era a Record, né, quanto as cotas de patrocínio, a gente vendeu Ambev, a gente vendeu Betano, eram divididos por 4, igualmente entre os 4 grandes. Essa discussão ela era prévia, né, e a gente já chegava na FERJ com isso acordado. Inclusive, assim, aí a gente assume lá, quer dizer, o Marcelo assume lá a gente assume em 2021, com o Marcelo também começando. O primeiro contrato carioca é muito fraco, são 25 milhões só de receita. No segundo, a gente já chega a 45 milhões de receita, e a previsão é que esse ano a gente chegasse a 60 e poucos milhões de receita. Aí a FERJ decidiu não renovar com o Marcelo Campos Pinto e acho que contratou a empresa nova, né? Bom, a partir daí, assim, houve aquela discussão do Maracanã. E eu estive bastante envolvido na discussão do Maracanã, porque eu estava nessa mesa dos 4. E aí chegou o fim, né, a convergência da questão da SAF, ao mesmo tempo que houve muito desgaste pela questão do Maracanã. E aí eu me afastei, depois acabei saindo da vice-presidência. Naquele momento, a partir dali, não participei mais disso, então não tenho muito o que falar. O último ato que eu tive relacionado a isso foi informar ao presidente Jorge e ao CEO que a gente precisava de alguém nessa mesa, porque iam acabar decidindo no Campeonato Carioca de 2023 sem a gente estar sentado lá. Avisei ao Jorge e ao CEO do Vasco, né, que isso poderia acontecer. Aí eu não sei o que aconteceu. Aí, a partir daí eu não sei como é que isso foi conduzido e o que acabou culminando nessa crise, né? Nessa crise agora e que a gente não sabe como é que vai se resolver, né? Que acabou sendo deflagrada quando surgiu a notícia de que o Flamengo ia ganhar o dobro do Vasco. E dos demais, né? Enfim. Então, é isso que eu tenho para dizer. O histórico é esse. A gente, durante os 2 anos em que o Marcelo Campos Pinto esteve liderando a comercialização, em que nós estivemos nessa mesa, todos os valores relativos à TV aberta e cotas comerciais, naming rights, patrocínios, eram divididos entre os 4 grandes, depois de deduzido, né, obviamente, parte de FERJ, parte dos pequenos e tal, era dividido igualmente entre os 4 grandes. Apenas o pay-per-view era para quem vendia mais, ganhava mais. Esse era o acordo que a gente tinha. Agora eu não sei como é que tá. Tá bom, meu amigo? Espero ter ajudado aí e vamos em frente. Grande abraço. Expectativa agora para saber como é que vai ficar essa situação, essa celeuma, porque o Campeonato Carioca começa em janeiro e até agora, se não houver equiparação, uma proposta melhor, os 3 clubes, Botafogo, Fluminense e Vasco, não vão aceitar. Bom, o Vasco vai fazer um torneio, uma Copa Xerém, para se preparar para a Copa São Paulo de Juniores. O Vasco da Gama, do técnico William Batista, vai enfrentar em Xerém, no CT do Fluminense em Xerém, o próprio Fluminense, o Botafogo e o O'Higgins, clube chileno, de 13 a 17 de dezembro. No dia 13, o Vasco estreia às 11 horas da manhã contra o Botafogo. No dia 15, 2 dias depois, às 9 da manhã, enfrenta o O'Higgins e termina no dia 17 de dezembro, às 11 horas da manhã, contra o Fluminense. É um quadrangular, pontos corridos, quem fizer mais pontos ganha, e são autorizadas 9 substituições. Eu conversei hoje com o empresário de Figueiredo, Cláudio Guadano, que esteve no CT Moacir Barbosa, conversando com o Paulo Brax, que reconheceu que realmente é necessário dar uma melhorada no contrato do Figueiredo, mas ficaram de se encontrar na semana que vem para chegar aí a um comum acordo, um número, entender que número que pode ser dado ao Figueiredo para essa melhoria.
Por enquanto, ainda não aconteceu essa melhoria, mas vai acontecer. O Vasco reconhece em Figueiredo uma temporada boa e que merece que ele ganhe um aumento. E para encerrar, Maíra Ruas, sim, a psicóloga, controversa para muitos, porque os jogadores do Vasco muitas das vezes mostravam algum tipo de desequilíbrio, mas os próprios atletas davam muita reverência a ela, achavam o trabalho dela muito bom, de que ela fazia um ótimo trabalho com a cabeça de todos. Foi demitida do departamento de futebol. Não é mais a psicóloga. Não tivemos maiores informações sobre o porquê, quais as razões, prometo correr atrás, mas Maíra Ruas não faz parte mais do departamento de futebol do Vasco da Gama. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, você procure a CG. O site está aí embaixo, telefone e e-mail para você mandar o seu orçamento. O Cristiano responde imediatamente a você. Quero mandar um grande abraço a um grande companheiro do Rio Grande do Sul, jornalista Luiz Carlos Reck, jornalista das antigas, cobri Copa do Mundo com ele, grande figura, cobertura de seleção brasileira. Reck, um grande abraço, meu querido. Sei que você está sempre ligado em tudo que acontece, provavelmente deve estar ligado aqui no Atenção Vascaínos, você, que é um grande cara, figura muito querida, dos bons, das antigas, aquele repórter que corria muito atrás, completando mais um ano de vida. Só para lembrar, não se esqueça, visite o site do canal Atenção Vascaínos, www.atençãovascaínos.com.br, a gente bota muita notícia lá, tem muita coisa acontecendo por lá, o nosso Fernando está sempre atualizando, nosso Sérgio Quinde também. Faça a visita, você vai estar ajudando também ao canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã eu estou bem cedo no Acorda Vascaíno. Depois, às 10 da manhã, o Emerson Rocha vai estar no Bom Dia Gigante. Aqui na plataforma você tem notícia à tarde. Lá no Ave Mais eu também vou trazer informação. E à noite eu volto com o AV News. Grande abraço a todos vocês. Um ótimo final de quarta-feira. Tchau, turma.